Uzias foi um importante rei de Judá entre 792 e 740 a.C. Ele foi filho e sucessor de Amazias no trono do Reino do Sul. E seu nome significa Jeová é a minha força. Uzias começou seu reinado com grandeza, conduzindo Judá a vitórias e expandindo suas fronteiras. No entanto, sua soberba o levou a cometer um erro fatal que resultou em sua queda. E foi após a sua morte, em um momento de fragilidade e incerteza para o povo de Judá, que no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, diz que Isaías foi ao templo e teve uma visão, no qual contemplou o verdadeiro rei da nação, aquele cujo trono é eterno e inabalável. Fica conosco, e vamos conhecer todos os detalhes do reinado de Uzias na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações, para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Após a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, ficando o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Enquanto Uzias governava o reino do sul, Jeroboão II era o rei do reino do norte, e foi durante os reinados desses 2 reis que esses reinos experimentaram o maior período de prosperidade e poder desde a morte de Salomão. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, que Uzias iniciou seu reinado temendo, buscando e rendendo culto a Deus. Ele fazia o que era reto perante o Senhor e Deus o abençoou. Ele foi muito amado por seu povo e reconhecido como um grande rei. Uzias buscou a Deus durante a vida do profeta Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. E enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Seu reinado foi caracterizado por uma série de conquistas militares, fortificações de cidades e prosperidade econômica. Ele declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod, e construiu novas cidades na região de Asdod e em outras partes da Filístia. A Bíblia diz que Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os meunitas. E os meunitas lhe pagavam tributo anual, e a fama de Uzias se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso, e sob sua liderança, o reino de Judá experimentou um período de estabilidade e expansão, tornando-se uma potência regional. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale, e no canto do muro. Ele também construiu fortalezas no deserto, e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra. Tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas como nos vales férteis. O rei tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos para irem à batalha, divididos em tropas. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes de famílias, e o exército era formado por uma elite de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de atirar pedras. Ele também construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. A fama de Uzias se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. No entanto, quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor Deus ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ao ver isso, o sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor e confrontaram o rei, pois o direito de queimar incenso ao Senhor era tarefa conferida por Deus apenas aos sacerdotes. Mas Uzias pecou ao reivindicar esse direito para si. Ao ser confrontado pelos sacerdotes, Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado. Mas enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incenso no templo do Senhor, sua testa ficou coberta de lepra. E quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte, e vivia isolado numa casa separada, e seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Alguns estudiosos acreditam que Uzias continuou sendo o verdadeiro governante até sua morte, em um provável sistema de corregência com seu filho. E quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados. Seu túmulo ficava num campo próximo ao que pertencia aos reis, pois era leproso. E seu filho Jotão foi seu sucessor. Apesar de Uzias ter sido um líder amado e respeitado,
Seu reinado foi marcado por um triste desfecho, pois seu pecado o afastou de Deus e trouxe consequências devastadoras para o seu povo. No entanto, sua morte deixou um vazio no coração da nação de Judá, demonstrando o impacto significativo que ele teve durante seu governo. E foi nesse momento de fragilidade e incerteza que no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, diz que Isaías foi ao templo. E lá seus olhos foram abertos para uma visão, uma revelação que transcendeu a dor e a desesperança da morte de Uzias, pois o profeta contemplou o verdadeiro rei da nação, aquele cujo trono é eterno e inabalável. Enquanto Uzias havia partido, o rei do universo permanecia vivo e reinando com poder e autoridade sem igual. E essa visão nos traz uma poderosa mensagem de esperança, pois por mais que os reis terrenos possam falhar e sucumbir, o trono celestial permanece inabalável. Em meio às tribulações e perdas, a fé no verdadeiro Rei Jesus oferece um porto seguro e uma promessa de restauração. Assim, mesmo nos momentos mais sombrios da história, a presença constante e soberana do Rei Eterno traz luz e renovação àqueles que nele confiam. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o reinado de Uzias. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.